Epístola de João, capítulo 2, versículo 7. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. O que ele está falando aqui, na verdade, é o mandamento antigo que se cumpre em Jesus Cristo, que é a mesma coisa, o mandamento antigo e o mandamento novo. O mandamento antigo era que ele apontava, para o Cordeiro de Deus, para a vinda de Cristo, e o mandamento novo era o cumprimento, é vendo Jesus à nossa vista, vendo a promessa se cumprindo, que é o mandamento novo. Então, o mandamento antigo e o mandamento novo não há nenhuma diferença. E ele está dizendo aqui: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que é desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra de Deus, que é mesmo o mandamento novo, que é o cumprimento, como vai dizer em João, que na verdade Jesus é o Verbo estava com Deus, o Verbo habitou entre nós. Então, o Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. E nós podemos aqui também assemelhar a comparação do crente antigo e o crente da atualidade, o crente atual. O crente antigo, na verdade, era o crente mais resistente, a qual o apóstolo Paulo foi perseguido, os apóstolos, discípulos, mas não negaram a fé. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, um cristão enraizado, um cristão que tem base bíblica, o cristão, na verdade, que busca o reino dos céus, o princípio de Deus, o cristão que busca em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E a diferença do cristão antigo, esse é o cristão antigo, a diferença do cristão antigo para o cristão da atualidade é em todos os aspectos, nós vamos ver grande diferença. A diferença é enorme, é muita diferença do cristão antigo para o cristão atual, o cristão das atualidades. O cristão atual, na verdade, vamos dizer que é um ser, na verdade, sem base bíblica, uma pessoa, um ser humano que é levado pelo vento, é levado, é dominado pelas falsas profecias, pelas falsas revelações, vive uma vida fora da palavra de Deus, fora da direção, fora da doutrina, fora do querer, fora da vontade. É um crente, na verdade, que é levado pela mídia, levado por todo quanto é tipo de heresias, como diz o apóstolo Paulo, que tendo, na verdade, comichões no ouvido, na verdade, criaram fábula com essas coisas para si próprio e não tem a visão do reino de Deus, não tem a visão do céu, e a tua visão futura é terrena, é materialista e uma visão perecível, porque tudo que é material perece, tudo que é material é fútil, é inútil, mas a visão do cristão antigo é o cristão alicerçado na palavra, é o cristão enraizado em Cristo, é o cristão que tem base, é o cristão que vê o reino dos céus, que visa Deus e que não prioriza as coisas terrenas. O cristão da atualidade, ele usa a Bíblia para se apropriar da palavra de Deus para os seus benefícios. Ele quer, na verdade, que Deus se encaixe nos planos dele, Deus se encaixe nas coisas dele, e não ele que tem que se encaixar nas coisas de Deus. E, na verdade, nós temos que nos encaixar na vontade do Senhor. Não é a palavra de Deus que tem que se encaixar em mim, mas eu tenho que moldar, eu tenho que ser mudado e moldado para encaixar a minha vida na palavra de Deus e andar conforme a palavra diz, e não pegar a palavra de Deus e torcer a palavra do Senhor para o meu benefício, para o meu proveito, para a minha vontade, para o meu ego, para o meu eu, para as coisas terrenas. E o crente da atualidade, ele é assim, os crentes da atualidade de hoje em dia é um crente menino, infantil, levado pelo vento de falsas doutrinas, falsas heresias, falsas profecias, mentiras, contendas. E, na verdade, o cristão